Secretário, depois que aconteceu esse fato com o senhor lá em Itumbiara, surgiu-se um debate se foi um problema de segurança pública ou uma questão política. Isso a polícia está investigando. O senhor particularmente acredita em quê? Eu acredito que é um elemento social muito relevante que motivou aquele cidadão a realizar um ato de tamanha barbárie. Acho que nós temos elementos que estão sendo investigados pela polícia para identificar a motivação do crime. Mas é evidente que você tem ali naquele cenário todo um conjunto de fatores que fomentam uma situação como aquela, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista de aspectos psicológicos inerentes ao indivíduo que cometeu a barbárie. Nós temos hoje no Brasil, Lores, um cenário que nos assusta a todos aqueles que têm um mínimo de racionalidade. A política brasileira virou o nós contra os eles, os bons contra os ruins, petralhas contra coxinhas, algo extremamente absurdo do ponto de vista de razoabilidade de debate político eleitoral. Nós temos líderes que, ao invés de discutir propostas, acabam por fazer discursos fomentando o ódio, fomentando a divergência, não construindo caminhos para a solução de problemas. Casado elementos de tamanha agressividade, com a crise econômica muito forte que afeta o Brasil, uma crise política muito forte que afeta o Brasil, você tem todo o ambiente que propicia uma situação como tal. É preciso que o Brasil reveja a prática política dele. No caso específico de Itumbiara, que nos abalou a todos que estavam naquele momento lá, a polícia está investigando, já afastou, conforme destacado em nota pela própria polícia, eventual agressão do Zé Gomes ao assassino no dia do ocorrido, já está afastada essa hipótese. A polícia já investiga outras linhas de motivação do crime e eu tenho a impressão que muito em breve nós deveremos estar também com esse crime elucidado e apresentado à sociedade. Eu queria que o senhor contasse para a gente, secretário, o ponto de vista, né? O que o senhor se lembra daquele momento? A carreata estava quase terminando, né? O senhor estava junto com o Zé Gomes e os demais políticos naquela caminhonete. Eu queria que o senhor relatasse qual foi o que o senhor se lembra daquele momento. Bom, antes um pouco daquele momento, eu me lembro de brincar com o Zé Gomes. Falei, Zé, isso aqui não é uma carreata de campanha, isso aqui é uma celebração. Na medida em que a carreata transcorria com as pessoas nas ruas, desenhando coração, e com crianças, idosos, uma coisa muito bonita. Eu confesso que só percebi que tinha alguma coisa errada no momento que eu caí. Eu olhei para o lado, já caído, e vi um policial com arma em punho. Ali eu vi que tinha outra situação. Quando eu passei a mão na barriga aqui, aí eu vi que tinha sido atingido, mas não senti dor nenhuma. Foi só o impacto que fez com que eu caísse e aí eu vi que estava muito ensanguentado e percebi, passando atrás, que a bala tinha saído e que estava um processo hemorrágico muito forte naquele momento. Aí sim me veio toda a preocupação, mas eu não sabia, na confusão tão grande, qual que era a dimensão, o que era que tinha acontecido efetivamente. Alguém falou alguma coisa naquele momento ou o senhor viu só a correria das pessoas? Não teve tempo de falar nada. Nós estávamos, se você observar, nós estávamos olhando para o lado direito, na medida em que havia pessoas na rua do outro lado, uma série de motoqueiros passando lá e tudo mais, e do lado de cá era uma pista dupla, então tinha menos pessoas ali. Então, eu, pelo menos, não estava nem vendo, eu só vi quando fui cair, aí efetivamente eu tive a sensação de que havia algo fora da normalidade. E quando, obviamente, eu vi o policial com a arma em punho, eu vi que tinha alguma coisa diferente ocorrido. O senhor chegou a ver o atirador? Não, momento nenhum. Agora, o que o senhor se lembra? Daquele momento o senhor ficou lúcido até que momento que o senhor tem a lembrança? Até chegar no hospital e ser sedado no hospital. Eu fui retirado pelos seguranças, aí fui encaminhado para o hospital municipal. E naquele trajeto foi muito difícil, porque eu percebia, tinha noção clara da dimensão da hemorragia. A única coisa que me via à mente naquele momento era minha esposa, meus filhos, enfim. E achava que teria dificuldades, mesmo porque eu não sabia
o que tinha atingido, que tipo de órgão, o que tinha atingido, e logicamente você tem noção da gravidade de um processo hemorrágico derivado de um tiro. Então, a última imagem que eu tenho de entubiar é chegando no hospital, encaminhando a sala de cirurgia, e aí, quando eu sou sedado, eu já acordei já aqui no UGOL, já em Goiânia. O que passa pela cabeça de alguém que está baleado sendo socorrido numa situação daquela? A única coisa que passou na minha cabeça foi pensar na minha esposa e nos meus filhos. Naquele momento, eu tinha uma convicção de que, sei lá, talvez eu tivesse mais 10, 20 minutos de vida, dada o volume de sangue que eu estava perdendo. E eu não sabia o que tinha acontecido. É importante destacar o trabalho dos médicos lá em Itumbiara. Eles fizeram uma cirurgia aqui, abriram, tiraram praticamente os órgãos para fora para verificar se tinha atingido os órgãos, fechar para estancar. Você foi atingido em que região? A bala entrou aqui e saiu aqui, aproximadamente. Aí teve que fazer uma cirurgia, a cirurgia abre aqui tudo, e aí eles, para verificar se tinha atingido o intestino, alguma coisa que pudesse ocasionar infecção, hemorragia interna, para tirar. Felizmente não atingiu nenhum órgão vital. O médico falava, olha, se essa projétil passa um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, para o lado... Quer dizer, a questão de centímetros poderia atingir um órgão. Justamente. O senhor teve medo da morte? Muito. Naquele momento ali... Às vezes, medo não é a palavra certa. Eu imaginei, falei, olha, vai ser difícil sair disso. Medo não é um sentimento de medo que passa nesse momento. Era muito mais um sentimento de tristeza, de olhar assim, lembrava da família e tal. Falei, bom, como é que vai ser para eles agora? Basicamente, o sentimento que dá é um sentimento de angústia e de tristeza naquele momento. Em que momento o senhor teve a real noção do que realmente aconteceu? Já aqui no UGOL, quando aí eu acordei já com as pessoas, que aí eu fui inteirar sobre o que tinha acontecido. Eu não sabia, por exemplo, que o Zé Gomes tinha falecido, nem que o segurança tinha falecido. Não sabia a dimensão, quantas pessoas, o que era que tinha acontecido realmente. Só que em Goiânia, depois de acordada a sedação, é que eu fui inteirado sobre os fatos. Que lição que é possível tirar de tudo isso, secretário? Olha, toda pessoa que passa por uma situação como essa, ela faz reflexões profundas sobre a vida, em todos os aspectos dela. Eu tenho certeza e convicção que Deus me deu uma oportunidade, me protegeu nesse momento. Por um lado, isso nos causa uma tristeza profunda em ver amigos e pessoas que partiram, o Zé Gomes, o policial, na sua atividade, na verdade, ele salvou as nossas vidas. Se não fosse ele, eu acho que a tragédia seria muito maior. Não só o policial que foi atingido fatalmente, mas os demais que atuaram lá. Mas também esses momentos nos dão energia para perseverar, para continuar. O senhor acredita que se o Vanilson, que é o policial que morreu, se não tivesse agido naquele início, depois os demais policiais de segurança, o atirador teria recarregado a arma e teria continuado os disparos ali? Eu não tenho dúvida disso. Quando eu fui informado pelos investigadores dos tiros que não acertaram as pessoas, mas que acertaram a lataria da caminhonete, foram mais de 7 tiros que pararam no retrovisor, teria sido uma tragédia de dimensões... Porque ele estava com um novo carregador. Mas estou falando do que ele atirou e não acertou. Então, não é só o outro carregador. Então, imagina só, se ele tivesse acertado aqueles que ele atirou e tivesse recarregado o outro pente que ele tinha e efetuado disparos. Então, teria sido algo muito mais grave. Logo após esse fato, secretário, levantou-se um debate, principalmente nas redes sociais, em torno de falta de segurança.
Só que ao mesmo tempo a gente viu que tinha muitos policiais, tanto da segurança pessoal do senhor, né, quanto policiais que trabalham na cidade, que também estavam acompanhando aquela carreata. Né? Foi falta de segurança o que aconteceu ali? Essas questões não têm qualquer relação com segurança pública. As pessoas que eventualmente destacam tal situação, porque ou desconhecem ou por má fé, na medida em que você tem elementos ali que não são elementos próprios de um aparato de defesa de segurança pública. Seria mais ou menos aquelas situações que você pode fazer uma analogia, é quando um marido que nunca teve qualquer problema chega em casa, discute com a mulher e pratica um assassinato. Essa é uma questão de segurança pública? Dificilmente qualquer órgão de segurança pública vai ter condição de evitar um crime passional, um crime dessa natureza. Aquele crime que está sendo investigado, as motivações dele, ele foi, a princípio, premeditado. A pessoa estabeleceu uma modus operandi para atuar naquilo ali. Então, dificilmente você teria condições de ter uma solução de segurança naquele momento em episódios como esse. Basta citar que países do mundo inteiro que têm talvez o melhor aparato de segurança pública já observaram tragédias como aquela que ocorreu lá. Nós temos o ex-presidente Kennedy, que foi morto em praça pública por um atirador. Nós tivemos o irmão dele, que também foi assassinado. O Papa sofreu um atentado em locais do mundo, o Papa João Paulo II. Então, você observa que isso não tem correlação com segurança pública.